A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Do meio-dia. Jornal do Meio-Dia com a edição do Luís Soares. Luís, começamos com um aviso para quem vai na estrada. A autoestrada número 1 está cortada na zona de Vila Nova de Gaia, no sentido norte-sul. Mais precisamente ao quilómetro 295, é o que adianta a Proteção Civil à agência Lusa. O corte na autoestrada A1 acontece devido a um incêndio num caminhão que transportava cerveja. O alerta foi dado pelas 10 da manhã, sendo que pelas 11 o incêndio já estava dado como extinto. A Brisa adianta que o trânsito está a ser desviado no nó de Jaca para a A29, por isso atenção a este corte na autoestrada A1, sentido norte-sul, em Vila Nova de Gaia. E a ida do líder do PS a Caracas está a gerar desconforto dentro do partido. Há quem questiona a oportunidade política da deslocação. Deslocação preparada pelo Departamento das Comunidades do PS, que gerou sobretudo desconforto por poder contribuir para uma confusão sobre a posição do PS em relação ao regime venezuelano nesta altura. Uma das principais preocupações manifestadas ao observador é a imagem que Carneiro pode dar de legitimação de Delcy Rodrigues, uma figura que é de continuidade do poder chavista, ao mesmo tempo que é também uma parceira norte-americana depois do ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela e da detenção de Nicolás Maduro em janeiro. O secretário nacional do PS para as Relações Internacionais, Francisco Assis, respondeu por escrito ao observador numa frase curta em que sublinha não ter acompanhado ao pormenor a visita e em que faz questão de reafirmar a distância face ao atual poder em Caracas. A eurodeputada Marta Temido também se escuda na falta de dados sobre a visita do líder socialista, mas ao observador avisa que se a viagem não foi apenas para mostrar empenho máximo junto da comunidade portuguesa, então foi um tiro no pé, é o que diz Marta Temido. Outros socialistas contactados pelo observador também mostraram dúvidas sobre a oportunidade política da visita. Um outro revela ainda incompreensão com a deslocação de Carneiro, numa altura em que se sujeita a interpretações. Na última sexta-feira, o PS aprovou uma resolução da Iniciativa Liberal que recomenda ao governo português que considere ilegítimo o executivo venezuelano e apoie a transição democrática na Venezuela. E a Confederação Empresarial de Portugal espera que o processo de negociação da nova lei laboral seja resolvido o mais rápido possível. Foi a entrada de uma nova ronda negocial no Ministério do Trabalho entre o Governo, o GT e patrões. O presidente da Confederação Empresarial avisa que o país está cansado e é preciso melhorar a economia. Armindo Monteiro quer concluir rapidamente a negociação do pacote laboral e explica que até já tem propostas pensadas para depois desse processo. Nós esperamos concluir rapidamente este processo porque verdadeiramente acreditamos que Portugal está um bocadinho cansado desta negociação. O que é importante agora é percebermos como é que aumentamos os rendimentos, como é que aumentamos os salários e como é que fazemos subir a economia. E nós vamos propor, esperamos que assim que terminar este processo, um plano para precisamente aumentarmos a economia, aumentarmos os salários e aumentarmos os rendimentos. O Sr. Primeiro-Ministro propôs há relativamente pouco tempo a subida do salário mínimo e aparentemente ninguém ligou a esse objetivo, pois nós queremos dizer que ligamos e queremos contribuir para que ele seja possível. Declarações de Armindo Monteiro, presidente da CIP, à entrada da reunião no Ministério do Trabalho, que junta Governo, patrões e o GT. É uma reunião que pode ser decisiva para um entendimento sobre as mudanças na lei laboral. Carlos Moedas, autarca de Lisboa, está a preparar novas medidas para enfrentar a crise na habitação, medidas que vão custar 128 milhões de euros. E que vão ser votadas amanhã na reunião pública da Câmara de Lisboa. Em princípio tem aprovação garantida, uma vez que Carlos Moedas governa agora com maioria absoluta, uma vez que tem o apoio do Chega. O observador, o autarca, antecipa a aprovação das medidas, que têm ainda de passar pela Assembleia Municipal. Diz que se trata de um esforço contínuo e muito significativo para responder às dificuldades dos lisboetas e vai, por isso, investir 128 milhões de euros. João Gama. E a maioria, 78, vai ser destinada a contratos entre a autarquia e a empresa municipal responsável pela requalificação do património urbano. Destes 78,
69 tem como objetivo promover novas habitações. Fonte oficial da autarquia adianta ao Observador que vão ser propostos 2 novos contratos com a empresa com vista à construção de um bairro de habitação a preços acessíveis em Vila Macieira, na freguesia de Santo António, e também para a requalificação de infraestruturas de 3 escolas básicas do município. E também vai haver um reforço dos meios para a Gerbalis, a empresa que é responsável pela habitação pública na cidade, no valor de 15 milhões de euros. O primeiro valor, de 1 milhão, vai servir para reparar elevadores já este ano, algo que tem sido muito criticado pela população. No mês de abril vai ser lançado um concurso público para modernizar mais de 500 elevadores em habitações municipais e isso sim vai ser feito até 2029. Ainda assim, há um outro contrato que vai ser celebrado com a Gerbalis no valor de 8 milhões de euros para reabilitar 315 habitações devolutas que já foram identificadas pela autarquia. João Gama a detalhar o destino destes 128 milhões de euros que a Câmara de Lisboa espera aprovar amanhã. Carlos Moedas não esconde que espera os votos da oposição para aprovar as medidas que depois vão ter de ser discutidas na Assembleia Municipal. E no conflito do Médio Oriente, o Irão já tem um novo líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional. E vai substituir Ali Larijani, vai ser Mohamed Bagher Zolgadar. A notícia foi divulgada pela agência de notícias iraniana IRNA, isto numa altura em que a Guarda Revolucionária do Irão ameaça Israel com pesados ataques de mísseis e drones. No caso de Israel continuar as ofensivas militares consideradas crime contra civis no Líbano e na Palestina. A Guarda Revolucionária deixa o aviso num comunicado depois de Israel a ter intensificado os ataques e incursões no Líbano contra o Hezbollah, além de continuar a combater o grupo islamista palestiniano Hamas. Já Israel anuncia que vai tomar o controle total do sul do Líbano até ao rio Litani. Anúncio feito pelo Ministro da Defesa de Israel. O objetivo é criar uma zona de segurança para impedir ataques do Hezbollah contra Israel. O Ministro da Defesa afirma ainda que todas as pontes sobre este rio foram destruídas para impedir que o Hezbollah transporte operacionais e armas para o sul do Líbano. Esta área geográfica vai ser agora controlada por Israel, corresponde a 10% do Líbano. Nos últimos minutos, o Líbano, por seu lado, decidiu expulsar o embaixador do Irão no país, decisão tomada numa altura em que se intensificam esses ataques entre o Hezbollah e Israel no sul do país. Entretanto, o Paquistão está a liderar uma iniciativa de mediação, juntamente com a Turquia e o Egito. Para pôr fim à guerra entre Irão, Estados Unidos e Israel, é o que confirmam fontes governamentais, a agência de notícias EFE. As fontes confirmaram que Islamabad também se ofereceu para acolher as negociações de paz, citando os laços entre a sua liderança militar e Teherão, assim como a relação com o presidente norte-americano Donald Trump. Já o Qatar recusa que esteja a entrar num processo de mediação de paz. Vamos ao desporto. Neste Jornal do Meio-Dia, o médio Mateus Fernandes estreou-se nas convocatórias de Roberto Martínez para a Seleção Nacional e quer tentar conquistar um lugar no Mundial de Futebol. Mateus Fernandes, que foi hoje o porta-voz da seleção antes da partida para os particulares no México, contou que recebeu a notícia da convocatória com muita emoção, uma notícia que o deixou naturalmente muito feliz. Aos jornalistas, o médio confessou que tem uma referência, Bruno Fernandes. Talvez a maior referência neste momento é o Bruno, por ser o jogador que é, não é só de agora. Tanto tempo de Sporting já era alguém que eu olhava e tentava aprender, joga no mesmo campeonato que eu, é neste momento talvez um dos jogadores com mais internalizações pela seleção, com muita experiência na seleção e a nível da Premier League. Portanto, tento olhar muito para ele. Qualquer jogador do meio campo da seleção também é um exemplo para mim. Todos têm muita qualidade, mas sem dúvida que o Bruno se destaca entre os médios que estão aqui. Os elogios do médio Mateus Fernandes a Bruno Fernandes, ele que assume algum nervosismo e confessou também que vai tentar aprender ao máximo com jogadores do mais alto nível. A seleção parte esta tarde para a cidade do México, para os 2 particulares antes do Mundial de Futebol, o primeiro já na madrugada de sábado para domingo. O futebolista Pedro Gonçalves voltou apenas a fazer recuperação e falhou novamente o treino, assim como João Neves, que também trabalhou à margem do grupo. E a Federação Europeia de Adeptos apresentou uma queixa à Comissão Europeia contra a FIFA, devido aos preços dos bilhetes para o Mundial de Futebol. Preços que os adeptos consideram exorbitantes. Além disso, dizem também que os procedimentos de compra são opacos e injustos. Em conjunto com a organização que representa consumidores em todo o continente europeu, a Federação Europeia de Adeptos acusa a FIFA de abuso da sua posição de monopólio. Segundo estas organizações, os bilhetes mais baratos para a final do Mundial começam atualmente nos $4.185, qualquer coisa como 3.600 euros, o que é mais de 7 vezes superior ao preço dos bilhetes para o Mundial de 2022 no Qatar. 12h10, Luís, que outras notícias vão marcando a atualidade?
O julgamento do processo Operação Marquês vai ter intensidade máxima até final do ano. O coletivo presidido pela juíza Susana Seca agendou mais 46 sessões entre setembro e dezembro. O observador teve acesso ao despacho em que se vê que a magistrada mantém a calendarização de 3 sessões por semana, apenas com exceção das pausas para as férias judiciais. A Organização Mundial da Saúde apelou aos vários países para que acelerem a erradicação da tuberculose, alargando o acesso a diagnósticos rápidos e inovadores para detectar mais casos atempadamente. O apelo é deixado neste Dia Mundial da Tuberculose. Portugal registrou em 2024 o número mais baixo de casos, foram cerca de 1.500. As regiões do Norte e de Lisboa e Val do Tejo foram as mais afetadas. Luís Soares e o Jornal do Meio-Dia.